Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe e que possa realmente nos dar uma sexta-feira produtiva e abençoada apesar de tudo. São Paulo vive um verdadeiro caos e hoje em dia vai continuar mostrando para você tudo aquilo que está acontecendo na cidade. São Paulo começou a receber uma chuva fortíssima desde ontem à tarde e que varou a noite e a madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 15 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas por causa dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas desta madrugada. Entre os mortos, há inclusive uma criança de apenas 4 anos de idade. Um cenário de destruição. Lama, entulho, árvores, tudo isso deslizou de cima do morro e soterrou 3 casas da Rua da Primavera, no Parque Náutico, em Mairiporã, na Grande São Paulo. O deslizamento aconteceu por volta das 9h30 da noite e fez pelo menos 11 vítimas, entre elas 2 crianças que morreram. Humberto foi um dos primeiros a chegar. Ele ajudou a retirar vítimas em meio à lama, mas acabou vendo a cena mais triste da vida dele. Aí escutaram o moleque gritar e quebrar a parede. Nisso quebraram a parede, tiraram o molequinho. Aí o moleque falou assim, a minha irmã tá aqui. Aí tentamos tirar a cama, não conseguimos. Aí eu entrei dentro, aí achei a menininha falecida lá. Segundo os bombeiros, Beatriz, uma garotinha de 4 anos, resgatada por moradores, também morreu, mas no hospital. Luiz, Douglas e Gessé, vizinhos, também se arriscaram para salvar vidas. A gente não sabia o que fazer, né? Porque as pessoas estavam lá gritando por socorro e a gente não é bombeiro, né? Não mexe com defesa civil nem nada. Então a gente, vamos fazer o que a gente puder fazer, né? Aí arriscamos a nossa vida para salvar outras vidas, né? Quase descemos junto, eu e meu pai. Quase foi soterrado. Quase fomos soterrados também. A hora que a gente chegamos aqui, que acendemos as luzes, veio nós três mais outro rapaz da casa aqui ao lado. A gente começou a perguntar, tem alguém vivo, tem alguém vivo? 5 adultos foram levados para o hospital com ferimentos. Entre as vítimas, uma mulher de 57 anos, outra de 37 e uma adolescente de 16. A prefeitura interditou várias casas ao redor do morro. Famílias foram retiradas. Algumas seguiram para casas de parentes. Outras foram acomodadas no ginásio de esportes da cidade em um abrigo improvisado. Existem estruturas ainda que estão instáveis, então a gente não pode entrar nessa linha de ação, porque pode colocar os homens em risco. Durante a madrugada, os vizinhos acompanharam o trabalho dos bombeiros. Esse rapaz ficou chorando em frente à casa. Ele é irmão de uma das vítimas que estaria soterrada. Perto dali, mais um deslizamento que destruiu outra casa. Nela viviam seu Gilmário, a esposa dele e o enteado de 9 anos. E eles só não ficaram soterrados por questão de segundos. Estava socorrendo meu vizinho. Logo na sequência, meus vizinhos começaram a gritar por mim para eu poder também sair, tirar a mulher e o moleque da casa, porque estava caindo também. E foi questão de segundos. E vamos agora às imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record que sobrevoa a cidade. Todas as informações com a repórter Mariana Moreno, porque hoje em dia vai dar ampla e completa cobertura a esse drama que vive o paulistano nesta manhã de sexta-feira. Bom dia para você, Mariana. Bom dia, César. Uma boa sexta-feira a todos. Apesar desse trauma aí de sexta-feira, olha só essa imagem, o bote do Corpo de Bombeiros agora em Itapevi, essa região aí onde eles fazem buscas nesse momento por pessoas, por sobreviventes. Essa água que toma toda a rua, uma avenida que a gente nem consegue ver exatamente o que é aí embaixo, né? Porque a água realmente tomou conta, um volume de chuva muito grande em toda a região metropolitana de São Paulo. A gente começa a abrir então as imagens para ter a dimensão. Veja na parede aí desse galpão a altura que a água subiu. Só mesmo andando, navegando de bote, você vê que as árvores, quase atingindo a altura da copa das árvores da água, são casas, ruas, carros, tudo submerso neste momento. São 10 horas, né? Praticamente 10 horas e 5 minutos. A chuva que durante toda a madrugada caiu em São Paulo, na região metropolitana e também no interior, vai demorar para baixar os reflexos dessa água aí. Vai ter que começar a demorar. Você vê agora aí um carro branco, é um carro branco e do lado também um carro um pouco maior. Eu não consigo enxergar muito bem, talvez uma van ou exatamente uma van, submersos. Provavelmente essas pessoas tiveram que deixar os carros, abandonar correndo para poder se salvar. São 15 mortos em toda a região de São Paulo, incluindo as cidades aqui em volta, como Franco da Rocha, Caieiras, toda essa região atingida pelas chuvas desde a madrugada. E os bombeiros continuam as buscas, porque a água está alta, a terra está encharcada, então deslizamentos novos aí de terra podem acontecer a qualquer momento.
Então a terra que atingiu casas soterrou aí as residências e acabou deixando mortos, César Filho. Olha, nós vamos continuar mostrando para você toda a movimentação que está acontecendo nesse instante na região metropolitana de São Paulo. Você que está se preparando para sair de casa, você que não sabe, está na dúvida, inclusive, em saber o que fazer, porque poucas vezes a cidade de São Paulo vivenciou um drama tão grande. Nós tivemos pancadas de chuvas no final da tarde. Meu querido amigo Marcelo Rezende mostrou tudo no Cidade Alerta ao vivo para você aqui na Rede Record Televisão. Durante a noite a chuva permaneceu muito intensa e assim permaneceu também durante toda a madrugada e na manhã de hoje. Nós vivenciamos um trânsito caótico na cidade de São Paulo. Mesmo assim, o rodízio permaneceu aqui na capital de São Paulo. Infelizmente, porque muita gente acabou sofrendo com isso. E nós temos ainda, talvez, a previsão de chuva para hoje. Nós vamos confirmar isso daqui a pouquinho para você, a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana, porque nós temos a previsão de muitos acontecimentos nesse final de semana aqui na capital de São Paulo. E essa chuva é a maior chuva nos últimos 11 anos aqui na capital de São Paulo. As imagens são realmente impressionantes. O Corpo de Bombeiros continua com buscas porque eles recebem a todo momento a chamada por desaparecidos, pessoas que saíram e que não retornaram para suas casas, o desespero de muitas famílias e um número absurdo de veículos submersos. Você acompanha a imagem deste caminhão, você vê que o caminhão é enorme e nós mostramos há pouco aí com a Mariana contando o que estava acontecendo em Itapevi. Você via a linha férrea de um lado e do lado esquerdo parecia que você tinha um rio e na verdade não era uma rua. É impressionante. Olha aí, você tem a estrada de ferro aí e parece que você tem um rio do lado, não é uma rua. E você vê a altura dessa água, mesmo não estando chovendo mais, a água não consegue baixar. Foi tanto volume de água, é tão grande, que a água não consegue baixar. Olha o galpão, olha o tamanho dessa carreta e veja onde está o nível da água. Realmente impressionante o drama de muitas e muitas pessoas que neste momento não conseguem sequer sair para trabalhar, não é? E então nós vamos continuar mostrando. Você viu o trabalho da pessoa ali segurando em uma corda e nos 11 primeiros dias deste mês de março, nós tivemos 89% das chuvas previstas para o mês inteiro. Então nós não damos nem a metade do mês e já tivemos praticamente aquilo que estava previsto para o mês de março. Como diz a canção do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão. O outono começa oficialmente amanhã, se não me falha a memória, na madrugada de amanhã, né? Começa oficialmente o outono, o final do verão, oficialmente, e nós estamos vivenciando, você acompanha aí o Águia da Polícia Militar ajudando nas buscas, não é? Porque realmente o trabalho do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar é muito grande. Nós vamos continuar trazendo mais informações para você ao vivo a qualquer momento. Em Mairiporã, 9 pessoas estão desaparecidas e a repórter Ana Paula Neves está lá e acompanha todos os trabalhos de buscas. Bom dia para você, Ana Paula. Oi, César. Olha, a situação muito difícil aqui em Mairiporã, na Grande São Paulo. O sentimento de consternação. Pelo menos 9 pessoas ainda podem estar soterradas. Os bombeiros confirmam a morte de 3 pessoas, mas agora os trabalhos estão concentrados no alto deste morro, que fica numa região mais acima daqui de onde a imprensa está liberada para fazer a participação ao vivo agora no Hoje em Dia. Então a gente observa muitas viaturas dos bombeiros aqui atrás, como a gente pode ver agora. Então são homens que estão aqui destacados de vários batalhões da região, inclusive de Guarulhos, que fica um município vizinho, para quem está distante de São Paulo e não conhece, um município vizinho, e também estão aqui dando esse apoio. Tem um grupo tático dos bombeiros, César Filho, que é um grupo que é treinado para fazer mergulho, para salvamento também em caso de deslizamento. São homens considerados homens da tropa de elite mesmo, dos bombeiros, que já estão lá em cima. Eles subiram com cordas, também com algumas conexões que um homem faz no outro. Eles chamam isso de cabo da vida. Então, com cordas, um bombeiro se amarra no outro e ficam outros segurando como se fosse um cabo de guerra, só que com a parte de baixo dos bombeiros pendurados nos barrancos, porque agora eles vão começar a mexer na terra para que tentem localizar as pessoas que estão desaparecidas, porque há indícios de que pelo menos 9 pessoas estejam desaparecidas ainda. Os números estão desencontrados porque os moradores das 2 casas que desabaram
chegaram não estão entre os informantes, César. Então, o que fica para os bombeiros são informações de vizinhos. Alguns feridos foram retirados também do local no momento, porque assim que a terra começou a ceder, por volta de 11 horas da noite de ontem, os bombeiros foram acionados e os próprios vizinhos já começaram a tentar tirar as pessoas de dentro das residências. Então, eram idosos, crianças que estavam nesses domicílios. E aí, quando os bombeiros chegaram, algumas pessoas estavam feridas por conta de escombros que caíram sobre essas pessoas, de partes de imóveis. E essas pessoas foram levadas para o hospital. Então, nesse momento, tem um engenheiro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, um geólogo também fazendo a análise do solo para detectar se há mais risco de desmoronamento, para que aí sim os bombeiros possam efetivamente começar a vasculhar aquela terra em busca de vítimas ainda sob essa lama aqui de Mairiporã. César Filho. Obrigado pelas informações. Ana Paula, eu peço que você permaneça aí de plantão, porque poderemos voltar a qualquer momento trazendo novas informações direto de Mairiporã, que está sofrendo bastante. Nós vamos continuar com as imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record Televisão. E agora eu chamo a sua atenção porque nós temos uma informação de que no aeroporto de Cumbica, que ficou fechado inclusive por 6 horas durante toda a noite, a companhia aérea TAM informou que 28 voos de origem e destino ao aeroporto de Guarulhos foram impactados em decorrência do temporal e também da falta de luz na pista de pouso. Neste momento, a situação está se normalizando. Portanto, você que pretende viajar no aeroporto de Guarulhos, tenha muita calma, vá com bastante antecedência, porque a situação está bastante complicada, não apenas nas marginais, não apenas no trânsito de São Paulo, que na manhã de hoje, quando eu estava vindo para cá, tinha nada mais, nada menos que 500 quilômetros de congestionamento na Grande São Paulo. E agora nós vamos conversar com o capitão Marcos Palumbo, que sempre nos atende do Corpo de Bombeiros e que mais uma vez gentilmente participa conosco. Bom dia, capitão. Como é que estão as buscas por desaparecidos, o drama das famílias que vivenciam, né, sempre sofrem com as enchentes e que, muito mais do que isso, com os familiares que saem e não retornam para os seus lares? Bom dia. Bom dia, César Filho, aos amigos do Hoje em Dia. Olha, César, a situação bem complicada hoje, principalmente durante toda a madrugada. Nós tivemos aí o registro de 15 pessoas que acabaram sendo vitimadas aí em óbito por causa das chuvas, 13 por causa de deslizamentos de terra, 9 deles em Francisco Morato, 4 aqui em Mairiporã. E nós temos também uma vítima de afogamento em Guarulhos e uma vítima de afogamento em Cajamar. E a gente sabe que a situação deve ficar pior, porque as chuvas devem apertar de novo hoje. Aqui em Mairiporã, portanto, o senhor se deslocou aí para Mairiporã, não é isso? Exatamente, eu estou aqui já no local e a situação bem complicada por causa da própria falta de condições que o terreno possa ajudar a gente a fazer essas buscas de maneira mais rápida, viu, Capitão, César? eu disse aqui e volto a repetir, essas chuvas que caíram aqui na tarde, noite, madrugada e na manhã de hoje também, foram as maiores chuvas dos últimos 11 anos aqui na região metropolitana de São Paulo. É o maior trabalho que o Corpo de Bombeiros está tendo também nessa última década? Olha, a gente está acostumado, infelizmente, né, a grandes atuações por causa aí de uma região muito complexa, né, muito desenvolvida. Enfim, a gente tem aí incêndios graves, a gente tem salvamentos aí difíceis, mas a de hoje fazia muito tempo que a gente não tinha registrado no único dia 15 pessoas, né, que acabaram perdendo a vida aí por causa das chuvas intensas. E a gente sabe também que a situação é complicada porque vem chovendo bastante. Então os terrenos, eles estão em situação mais complicada. Os terrenos, eles não têm ali uma capacidade agora de total compressão de solo, né, principalmente na região metropolitana, que é um local onde tem grande quantidade ali de absorção dessa água de chuva. O solo já encharcado não consegue mais absorver, né, César? Sem dúvida. Capitão, eu peço que o senhor espere um segundo, por favor, porque nós estamos mostrando imagens ao vivo. O capitão Palumbo está em Mairiporã, mas as imagens do helicóptero da Rede Record Televisão estão em Itapevi. A Mariana Moreno tem mais informações desse resgate que nós estamos mostrando para você ao vivo. É com você, Mariana.
Pois é, César, 2 pessoas em cima de um caminhão não conseguem sair e agora os bombeiros utilizam um helicóptero realmente com aquela cesta na corda para resgatar essas pessoas, porque essa região de Itapevi é a região mais baixa, é pelo centro ali, exatamente onde um córrego transbordou, por isso que a região está inteira alagada, não há como sair daí, só mesmo pelo resgate. Olha só, nesse momento do Corpo de Bombeiros, provavelmente é o motorista do caminhão e o ajudante dele que estavam fazendo um transporte de cargas e não conseguem sair. São realmente 2 homens, né? Essa imagem, e continua chovendo, acho que chovendo fraco agora. A gente acompanha ao vivo esse resgate, é realmente impressionante como essas pessoas têm que estar preparadas e quem está ali embaixo aceitar as orientações do Corpo de Bombeiros para conseguir sair. Essa região de Itapevi, como eu falei, no centro, ela teve um córrego que transbordou, por isso todo esse alagamento, impossível de sair daí. Um casal chegou a ficar ferido pelo desabamento na casa deles, onde eles moravam, em Itapevi. Foi resgatado, está no hospital agora. A gente ainda não tem a atualização nesse momento do estado de saúde deles, mas é um casal que foi resgatado depois de um desabamento aí em Itapevi. Olha só as árvores aí, a copa das árvores sendo coberta pela água neste momento em Itapevi, César. Você está acompanhando imagens ao vivo, não é, do helicóptero da Rede Record Televisão e um trabalho precioso, né, heróico de todo o Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, o Águia da Polícia Militar. Você vê a precisão com que o policial desce, né, içado dentro dessa cesta na carroceria do caminhão, né, para resgatar essas pessoas. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui junto com a gente, esse resgate que está acontecendo em Itapevi. Momentos antes nós estávamos mostrando para você, tinha uma pessoa agarrada em uma corda, praticamente submersa, né, na tentativa realmente de se segurar ali para não precisar nadar, não perder fôlego, não se desgastar fisicamente. E provavelmente foi essa pessoa que conseguiu chegar no caminhão, chegou ali na cabine do caminhão, conseguiu subir para chegar no topo ali da carreta para aguardar exatamente o salvamento. E felizmente não está chovendo neste momento, porque senão seria muito pior e muito mais traumático o resgate para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros. Você vai acompanhando tudo ao vivo. E nós, de Itapevi, vamos para Mairiporã, onde está o Capitão Palumbo do Corpo de Bombeiros, onde está a repórter Ana Paula Neves. É com você, Aninha. César, olha, o geólogo aqui que fez uma avaliação do solo constatou que é possível começar as buscas por pessoas que estariam soterradas. Então a gente vai mostrar agora o trabalho dos bombeiros, ó. Esses homens, bravos homens corajosos, acabaram de colocar escadas sobre uma viatura. A gente observa que eles estão finalizando esses trabalhos, amarrando a corda ali em cima. O nosso cinegrafista consegue mostrar agora, porque essas escadas, elas vão servir como se fosse de plataforma, para que eles consigam caminhar pela área que está completamente tomada pela lama e por escombros, para daí iniciar as buscas por possíveis sobreviventes. As famílias que estão lá em cima estão desesperadas, estão no alto do morro, pedindo que os bombeiros, por favor, comecem as buscas, porque podem ter sobreviventes, claro, embaixo dessa terra toda que caiu desde ontem, que começou a deslizar esse morro aqui em Mairiporã, na Grande São Paulo. Então agora, essa estratégia foi liberada pelo geólogo, que conversou com o capitão do Corpo de Bombeiros agora há pouco, e eles sugeriram então que essa tática fosse utilizada para que começassem as buscas aqui em Mairiporã, buscas por sobreviventes. Essa é a missão dos bombeiros, é tentar localizar pessoas vivas, claro, para trazer um pouco de alento às pessoas que também foram vítimas dessa tragédia. Bom, a gente observa então que os homens estão amarrando escadas sobre uma viatura. Essas escadas então vão ser colocadas na área do barranco, César Filho. Eles vão caminhar por essas escadas, então elas vão ficar como se fossem plataformas mesmo, vão ficar ali no chão e os bombeiros vão caminhar sobre essa escada. Então a escada vai ficar deitada nessa posição em que está agora, para que eles consigam caminhar por essa escada e para que não corram o risco de que haja um novo escorregamento de terra e eles se machuquem. Além dessa medida que a gente está observando agora, ó, os bombeiros também estão aqui com um grupo tático. Esses homens que têm capacete laranja, como a gente observa aqui na imagem, ó, são bombeiros. A gente vê essa corda que também está pendurada no corpo dele. Vamos mostrar
mostrar a corda ali, ó. Eles têm, essas cordas são usadas num cabo da vida, César Filho. O que é isso? Então, eles têm uns cintos, a gente observa no uniforme deles, ó, alguns cintos que ficam amarrados, né? Nesses cintos tem um apoio, a gente vê que tem a luva dele ali. Então ele coloca a corda neste cinto, um homem vai se amarrando ao outro e aí fica um grupo puxando esses bombeiros para que se houver um escorregamento de terra, eles não sejam vítimas, né? Então vão colocar as escadas, é uma operação arriscada também para os bombeiros, mas vão colocar as escadas para servir de plataforma para que eles comecem a busca por sobreviventes ou enfim por vítimas que estão ali. São pelo menos 9 pessoas ainda desaparecidas nesse escorregamento de terra que aconteceu aqui em Mariporã. Vocês desculpem, eu fico segurando aqui o fone porque essa é uma área que é muito difícil a comunicação, então é só uma operadora de telefone que funciona e a comunicação com vocês está muito baixa também, então eu tenho que ficar segurando aqui para ouvir qualquer orientação que vocês aí do estúdio me passam. César A gente Filho. entende perfeitamente, Anny, o mais importante, sem dúvida, é a informação, sem dúvida é a informação. Capitão Palumbo, eu quero voltar com o senhor. Durante toda essa reportagem ao vivo e as informações da Ana Paula Neves, nós estávamos com a tela dividida mostrando as imagens ao vivo e mostrando também, durante toda a noite e madrugada, o trabalho, não é, da equipe do Corpo de Bombeiros com resgate e na tentativa de ajudar as pessoas, não é? Nós vamos voltar com o Capitão Palumbo, a ligação caiu nesse momento, ele está em Mariporã, não é? Ele está em Mariporã, nós vamos voltar a conversar com ele. Você vai acompanhando imagens ao vivo, mais uma pessoa tentando se segurar ali no muro, né? Você vê que a água tem uma certa correnteza, né? E a pessoa vai tentando, de todas as formas, se segurar no muro onde pode. Vai se agarrando onde pode na tentativa de que alguém possa chegar para ajudá-lo também, para resgatá-lo de uma situação que piora a cada dia. Aliás, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, informou que a última vez que as marginais Tietê e Pinheiros transbordaram foi nos dias 24 e 25 de maio de 2005. Ao todo, mais de 20 cidades no interior e na região metropolitana de São Paulo sofrem, evidentemente, com os prejuízos das chuvas. E será que as chuvas vão voltar a castigar a capital de São Paulo, a grande São Paulo, a região metropolitana, o interior? Como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? No final de semana, nós teremos uma grande manifestação prevista para este domingo aqui na Avenida Paulista. Será que nós teremos chuva no domingo? Como é que está a previsão do tempo, não é? Olha, você vai acompanhando neste momento, olha a situação das marginais durante a madrugada. Realmente foi uma situação muito difícil. Vamos conversar agora com o Williams Bini, meteorologista da SOMAR, que vai nos dizer. Williams, muito bom dia. Como é que fica a situação de quem vive aqui na Grande São Paulo? Há previsão de novas tempestades, não é? Nesta sexta-feira e também como é que fica o final de semana? Bom dia. Olá, muito bom dia, César. Olha, por toda sorte, esse sistema que chegou aqui ao estado de São Paulo nesta última quinta-feira já está se afastando. Para hoje, o decorrer da sexta-feira deve ser apenas de nebulosidade, chuvas entre fraco e moderado. Não há mais potencial de chuvas intensas, temporais, como o que nós tivemos aí nas últimas 12 horas. Essa previsão, César, se estende também para o final de semana, ou seja, região metropolitana, litoral sul, interior de São Paulo, já deve ter condições um pouco mais estáveis, sem potencial para temporais. É claro que, como estamos ainda no verão, algumas pancadas de chuva, mesmo que fracas, devem acontecer, até porque as temperaturas e a umidade permanecem sobre o estado, mas a boa notícia é que os temporais eles devem se afastar. Por outro lado, fica aí o alerta para o sul de Minas Gerais e também para o estado do Rio de Janeiro, até porque essas chuvas mais intensas estão se deslocando para esses dois estados. César. Ok, Williams, muitíssimo obrigado pela informação. Portanto, uma certa tranquilidade para os paulistanos, não é? Uma vez que a chuva está se afastando. Portanto, teremos nebulosidade, talvez chuvas fracas, mas não mais as tempestades, os temporais que aconteceram na tarde e noite de ontem, durante toda a madrugada e também na manhã de hoje, causando muitos transtornos, conforme você está acompanhando aí. O nosso muito obrigado mais uma vez ao Williams Bini. Vamos voltar com a Mariana Moreno, que traz novas informações de Itapevi.
César, a água passa ainda da altura dos joelhos, os bombeiros conseguem caminhar, mas eles são homens preparados para isso, porque a gente sabe muito bem que quando a água bate essa altura aí na gente, a gente não pode caminhar, porque podem ter bueiros, pode ter uma correnteza que te leva. Quantas imagens a gente já viu, né, de pessoas sendo arrastadas porque acha que conhece a rua do bairro e acaba se envolvendo aí uma grande tragédia. Esse bote está sendo usado para retirar pessoas de dentro das casas. Em Itapevi, há inclusive informações de idosos acamados que precisam ser resgatados e nesse momento aí os bombeiros chegam naquele homem que se segurava, que tentava realmente se segurar nesse muro para sair desse temporal. O grande problema dessa água da chuva é que ela sobe muito rápido. Às vezes a pessoa espera alguns minutos e numa dessa a água já subiu, porque os bueiros ficam entupidos, a água ela vem de cima, os bairros são mais baixos e são rapidamente atingidos. Por isso que a pessoa não tem escapatória. Aí esse rapaz que estava tentando se segurar, felizmente, ao vivo aqui a gente mostra que ele foi resgatado, mas há sim informações de idosos acamados que precisam de atendimento. Teve um casal em Itapevi, que é essa cidade que a gente sobrevoa agora, que precisou ser atendido com ferimentos graves. Eles tiveram a casa atingida aí por um desabamento, mas estão sendo atendidos em hospitais. O governador Geraldo Alckmin, aqui de São Paulo, ele cancelou inclusive a agenda dele dessa sexta-feira devido a essas consequências da chuva que atingiu todo o estado. Ele deve visitar ainda hoje as regiões mais atingidas, inclusive essa que a gente mostra agora, que é Itapevi. Você vê que aí a linha do trem, o córrego que transbordou em Itapevi, ele passa ao lado aí da linha do trem. Então realmente está parado aí por essa região, a gente não vê movimento dos trens agora nesse momento, mas quem está em casa, na região, na altura, né, no andar de cima, num sobrado ou num prédio, consegue ficar um pouco mais tranquilo, mas a região aí tomada, impossível sair, também provavelmente a energia elétrica está desligada agora, e tem que tomar muito cuidado também com choques elétricos, evitar qualquer tipo de problema a mais, né? Então, a situação de Itapevi, a gente olha, em pouco tempo não, porque foram horas chovendo durante toda a madrugada, mas olha como a água encheu rapidamente e subiu casas, comércios, enfim, tudo nesse momento atingido pela enchente, César. E a Defesa Civil acaba de nos informar, atualizando que nós temos até o momento 11 pessoas desaparecidas em todo o estado de São Paulo. Você acompanhou as imagens com a Mariana Moreno trazendo as informações. Você viu aquele homem sendo resgatado no bote, não é? E além de todo o desgaste físico que a pessoa passou ali, né, tentando segurar num muro que muitas vezes não tem nem onde pegar, você tem o desgaste psicológico, a pessoa fica traumatizada, não é? E todo mundo, as pessoas ali na laje observando, curiosos. Então, evidentemente, a gente pede para que todos aqueles que puderem, né, logicamente, ficarem em casa nesta sexta-feira, não saiam, pelo menos nessa parte da manhã, né? Vamos ver como é que vai se comportar a cidade com relação ao trânsito. É preciso realmente que a gente tenha muita calma nessa sexta-feira para que tudo possa voltar ao normal. Tivemos a boa notícia com o Williams Bini, meteorologista, dizendo que essas tempestades estão se afastando daqui, mas, por outro lado, estão indo para Minas Gerais e também para o Rio de Janeiro. Mas, pelo menos nesta sexta-feira e também para o final de semana, a capital de São Paulo, a grande São Paulo, a região metropolitana, não vai sofrer mais com as tempestades. Aliás, a chuva da madrugada deixou vários bairros alagados também em Atibaia, no interior paulista. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 200 casas foram inundadas. Pessoas estão ilhadas na área rural da cidade. Na região da Grande Campinas, 6 cidades foram afetadas pelo temporal. Águas de Lindóia, Olambra, Morungaba, Sumaré e Valinhos, além da própria cidade de Campinas. Felizmente, não há registro de mortes nessas cidades. Você está acompanhando aí imagens da noite de ontem e nós voltamos com as imagens ao vivo. Você vê essa mulher se segurando na árvore, se segurando no portão, transitando pelas águas. Nós alertamos mais uma vez o risco que todos correm com as enchentes em virtude da leptospirose, doença transmitida pela urina de ratos. E nós voltamos com Mariana Moreno. Continuamos sobrevoando Itapevi. Você vê que a água começa a baixar, a mulher estava caminhando com a água na altura da perna, mas vai demorar bastante ainda para normalizar a situação aí na cidade. Por isso o Corpo de Bombeiros continua trabalhando com botes
coletes salva-vidas, cordas, eles fazem também realmente eles se prendem nas cordas para poder salvar as pessoas, todo mundo dentro de casa, e essas pessoas que acabam se arriscando aí andando nessa água, realmente não deveriam fazer isso, tanto pelo risco da leptospirose, como o César falou, como também a chance de ser de ser levado por uma correnteza ou de cair num bueiro que possa estar aberto sem as grades. Olha só, a força da água acaba levando tudo, né? Esse é um estádio completamente cheio de água também na região. O transtorno aí da chuva que foi a maior nos últimos 11 anos, registrados aí segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, com 15 mortos até agora e vítimas tanto por deslizamento de terra, que foram soterradas, como afogamentos. Em Guarulhos e Cajamar, 2 pessoas morreram afogadas. Olha a situação dessa Kombi aí, completamente tomada e destruída pela água. César. Muitas pessoas ainda desaparecidas. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record Televisão. Você percebe que muitas pessoas estão ilhadas em cima de lajes, de muros, algumas tentando atravessar a correnteza. Você percebe que é como se fosse realmente um verdadeiro rio, né? Um verdadeiro rio, as pessoas sofrendo com isso, muitos carros completamente inundados. Você percebe a força das águas no poste. Você vê ali realmente a força das águas neste poste. Então, você imagine que uma pessoa ali pode ser facilmente arrastada pela correnteza, e quantas pessoas já perderam a vida exatamente assim, não é? Lamentavelmente. Muitas estão desaparecidas, muitas pessoas correm risco de vida, muitas tentando salvar outras pessoas, como nós mostramos no início do Hoje em Dia desta sexta-feira, pessoas que, como disse o nosso entrevistado, olha, eu não sou bombeiro, mas eu arrisquei a minha vida na tentativa de salvar meus familiares, meus amigos, porque realmente a situação é dramática, é uma situação como há muito tempo nós não víamos. É a maior chuva dos últimos 11 anos, né? Dos últimos 11 anos. Aliás, o Rio Tietê e as marginais do Rio Tietê e Pinheiros, elas não transbordavam, segundo informações oficiais da Prefeitura de São Paulo, desde 2005. Né? Então, portanto, você imagine quanta água não caiu desde a tarde e noite de ontem, durante a madrugada e a manhã de hoje. Nessa manhã nós tínhamos 500 quilômetros de congestionamento aqui na capital de São Paulo. Você vê os carros completamente submersos, muitas pessoas tentando salvar os bens materiais, não é? Ou o carro, ou dentro de casa, e realmente é uma situação muito complicada, o drama que vivenciam essas famílias, porque realmente entra ano, sai ano, a gente não vê as cidades, não é? A grande São Paulo, de uma forma geral, se preparando. Você não vê uma infraestrutura se preparando, e a verdade é que a cada ano nós vamos ter mais chuvas. Porque quanto mais as pessoas constroem, não é? Nós temos menos solo para essa água, faz mais calor, a temperatura sobe, a temperatura do planeta está subindo a cada ano, não é? Nós vamos ter mais e mais chuva, sem dúvida nenhuma. Então nós temos que estar preparados, mas a verdade é que as cidades não estão preparadas e a população também, grande parte da população não colabora em virtude do lixo que é jogado nas ruas, que vai para os bueiros. Tudo isso acaba contribuindo também para que as enchentes sejam provocadas. Vamos voltar ao vivo com a repórter Ana Paula Neves, que está em Mairiporã. É com você, Ana Paula. César, um morador acaba de chegar aqui correndo, desesperado, porque houve outro deslizamento de terra aqui em Mairiporã. O nosso cinegrafista Lorival vai mostrar, o Lorival Júnior. Naquela área ali, que é uma área que também tem um morro, como vocês podem observar, daqui a gente não consegue ver a terra que deslizou, mas atingiu uma oficina mecânica, então essa oficina mecânica já foi totalmente coberta por lama, e agora os bombeiros se dirigiram àquela área ali, que é uma área que também tem residências na parte mais alta do morro, para ver se existe o comprometimento daquelas casas e pedindo que os moradores então saiam dali. A gente observa uma movimentação dos bombeiros agora para esse lado. Eles já vieram aqui, pegaram uma motosserra para cortar galhos, cortar tronco de árvores que estão em uma parte que está impedindo que eles subam, né? Já tem a notícia de que os moradores não correm risco porque ouviram a terra tremer, na verdade sentiram a terra tremendo, César Filho, e saíram dessa casa que também tem uma oficina mecânica, vieram para cá correndo pedindo apoio dos bombeiros. Os homens subiram rapidamente e de lá conseguiram constatar que realmente houve um outro deslizamento de terra, mas felizmente sem nenhuma vítima, só com a destruição da casa e aí a destruição de mais um lar aqui em Mairiporã. Então agora eles estão reunidos para ver se o geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas faz uma avaliação também dessa outra parte do terreno. A gente vai mostrar para vocês ali, ó. Então aqui é como se fosse um vale. Então
Então, nesse meio do vale, então tem vários morros ao redor, claro, e com muitas árvores e algumas casas construídas no alto desses morros, naquele terreno que é um terreno muito instável. E aqui abaixo, como a gente vê, ó, tem casas que são casas estruturadas e tem outras casas menos estruturadas, como se fossem barracos. Mais adiante para o fundo da rua, é que aí daqui a gente não consegue mostrar, que estão as áreas mais comprometidas. E está a oficina mecânica que foi bem destruída pelo deslizamento de terra. Então, agora os bombeiros estão lá concentrados em fazer essa avaliação e estão reunidos para ver se há outros riscos de deslizamento, embora não esteja mais chovendo aqui em Mairiporã, porém o solo ainda está muito encharcado, então há risco sim de novos casos de deslizamentos de terra na região. César Filho, estamos aqui em prontidão para relatar aos telespectadores do Hoje em Dia qualquer novidade. Voltamos com você aí no estúdio. É um trabalho realmente heróico do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, porque é uma corrida contra o tempo, né? Você viu que a Ana Paula falou, né? Muita chuva, corre o risco de novos desmoronamentos, mas também corre o risco de novas chuvas, o entardecer. É uma luta contra o tempo do Corpo de Bombeiros. Voltamos com imagens ao vivo de Itapevi e as informações da repórter Mariana Moreno. Além de Itapevi, César, são 20 cidades em toda a região de São Paulo e interior paulista castigados aí pela chuva forte, com água que passa da altura aí das pernas das pessoas, entrou nas casas essa água, realmente destruiu tudo, alterou o sistema de transportes, né? CPTM está com linhas reduzidas aí, a circulação de trens está em menor circulação agora. A gente vê essas imagens do Corpo de Bombeiros novamente preparados para realmente agir agora em Mairiporã. Essa imagem agora, todos eles aí preparados já com as cordas que a Ana Paula Neves explicou para fazer aí essa corrente humana, não sei se é assim que se chama, mas para começar novamente a tentar buscar as pessoas que ainda estão vivas lá no alto do barranco. E agora sim começa esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas como eu ia dizendo, são 20 cidades de toda a região aqui do estado de São Paulo atingidas, castigadas pela chuva. E assim, a boa notícia é que apesar das mortes, né, obviamente, teve gente que foi socorrida, crianças, por exemplo, na região de Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, uma garota de 11 anos foi salva por policiais militares debaixo dos escombros, só que felizmente ela tinha ferimentos leves, foi para o hospital e deve ficar tudo bem. Mas olha aí, Itapevi é muito castigada e a força da água vai levando. Se a pessoa ficar aí, ela pode ser arrastada, uma pessoa despreparada ou não, mesmo quem sabe nadar não tem que entrar nesse tipo de enchente, nesse tipo de alagamento. César. Sem dúvida, Mariana. Você continua acompanhando imagens ao vivo do nosso helicóptero com muitos flagrantes e com todas as informações aqui no Hoje em Dia. E uma telespectadora nossa vai trazer agora um relato. A Adélia mora em Jandira, aqui na Grande São Paulo. Ô, Adélia, conta pra gente o que aconteceu aí na sua casa. Bom dia. Bom dia, César. É assim, aqui a minha casa tem um barranco bem grande, né? Minha e dos meus vizinhos. E ele deslizou 1h30 da manhã, eu estava deitada, levantei correndo. Quando acordei, estava cheio de entulho, de barro, já dentro de casa, no quintal. Aí o muro, quebrou uma parte do muro, quebrou a área de churrasqueira toda, o telhado, quebrou tudo que tinha lá. Aí talvez vão interditar a casa porque o quarto está comprometido, que o restante do muro vai quebrar todo, vai cair, se continuar chovendo, porque está tudo muito feio aqui. E agora, como é que você pretende fazer? Tem alguém te ajudando aí? Você chamou a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil? Quem é que vai ajudar você nesse momento, já que tem parte da sua casa desabada? Então, a Defesa Civil ainda não chegou, mas a gente chamou desde 1h30, mas tem muita ocorrência por aqui em Jandira, né? Então, eles estão vindo, a assistência social já vieram, eles querem que a gente saia, porque tem medo de continuar chovendo e se continuar vai vir tudo, vai desabar tudo lá de cima, que é um morro. E a gente está acionando a Caixa também, que as casas são da Caixa Econômica. Olha, Adélia, a gente lamenta muito, entende o seu sofrimento, que é o também de milhares e milhares de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Lamentavelmente, esperamos que tudo possa ser resolvido e que você possa, ao lado da sua família, ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela sua participação. E olha, nós temos um flagrante agora importante, olha só. Olha esse flagrante com a bebezinha no colo. Ao vivo você vai acompanhando as imagens do helicóptero da Rede Record, todas as informações desse verdadeiro caos que a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, amanheceu
desceu nesta sexta-feira em virtude das fortes chuvas, das tempestades, não é? Que caíram durante toda a noite, madrugada e manhã desta sexta-feira, agora em março. Ô Mariana, foram as maiores chuvas dos últimos 11 anos, não é isso? Nos últimos 11 anos, César, um absurdo, né? Caiu muita chuva aqui na região de São Paulo e também no interior paulista. Chuvas que fizeram transbordar marginais do Rio Pinheiros e Tietê, que alagaram as cidades, deixaram aí a água, carros e casas submersos, e pessoas ilhadas como essa família, provavelmente, que a gente vê em cima do telhado, caminhando sobre as telhas, o que também é perigoso, mas provavelmente eles vão ter que ser retirados daí, justamente porque vai demorar muito para a situação se normalizar. Não adianta eles esperarem por horas até a água baixar. Essa casa deve estar sem iluminação, sem energia elétrica e um bebê de colo, né? É provavelmente a mãe, o pai e outras pessoas que estão vindo ainda, ó, subindo pelo telhado da casa, esperando o corpo de bombeiros ou pelo helicóptero, por aquele cesto de resgate ou mesmo pelo bote, e aí eles vão sendo resgatados neste momento, César. Mas isso em Itapevi, essa imagem que impressiona, pela força da água, então as pessoas não podem se arriscar e tem que aguardar realmente o corpo de bombeiros. Agora são 10 horas e quase 40 minutos, não está chovendo, mas ainda vai demorar muito para essa água baixar. Não, realmente... e a imagem que impressiona, Mariana, desculpa te interromper, você viu que o rapaz puxou ali pela laje, né, pelo alçapão ali, uma escada, que eles vão tentar com certeza sair dali para descer. Olha o risco que essas pessoas estão correndo, e mesmo sabendo, evidentemente que eles sabem do risco que correm, com um bebê de colo, inclusive, mas é o desespero da família, não tem jeito, a escada talvez, inclusive, olha lá, é muito difícil, não tem ninguém para ajudar na parte de baixo, uma situação muito complicada, esse é o drama das famílias, né? E você vai acompanhando tudo ao vivo com o helicóptero da Rede Record Televisão. É lamentável a situação que as pessoas estão vivendo, um verdadeiro drama, muitas pessoas, idosos e crianças também passando por uma situação nesta manhã de sexta-feira dramática, e você vai acompanhando tudo ao vivo junto com a gente aqui no Hoje em Dia. Desculpe, Mariana, desculpe, viu? Imagina, César, é uma imagem impressionante. Olha a sacolinha aí do bebê, uma criança que deve ter no máximo 1 ano de idade, e eles tentam mesmo sair pelo desespero, não tem outra explicação, porque se eles descerem para essa água, por mais que ela já esteja baixa, você não consegue ver o que tem na rua, você não consegue ver, não consegue dimensionar a força dessa água. E agora eles estão na laje de outra casa, um pouco mais baixa, aguardando socorro, porque daí, para onde eles vão se não aguardar o socorro? A gente viu que o Corpo de Bombeiros usa botes para sair. Os carros não passam nesse momento, é ponto completamente intransitável. Então essas pessoas no desespero estão subindo pelo telhado, caminhando sobre as telhas, correndo risco dessas telhas quebrarem, elas caírem lá em cima. E agora, mais ainda, usando uma escada improvisada para descer, a família toda, a gente conta aí, são 4 pessoas e uma criança de colo. Olha só, a mantinha, toda a bolsa, mas dentro de casa também a pessoa está com tudo alagado, sem iluminação, energia elétrica, sem geladeira, enfim, começa todo o tempo, né, César, entrando em desespero. E para um pai aí que às vezes tem que também trabalhar, essa criança que poderia ter até às vezes algum problema de saúde, precisaria ter uma consulta, hoje a gente não faz a menor ideia dessa situação, mas aí pronto, os bombeiros acabaram de chegar e agora sim a gente fica um pouco mais tranquilo, não tanto, mas a situação conforta um pouco, né, César? Porque com criança e com idoso ou uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, a coisa piora ainda mais, né? Sem dúvida. Fora o medo realmente, né, que essas pessoas acabam passando, você vê que eles passaram realmente uma situação de risco, principalmente com a bebezinha, né? A mãe, você vê que sempre com o instinto materno, apesar de todas as dificuldades, você vê que a única preocupação da mãe, evidentemente, é o filho pequeno. A sacolinha do bebê, né, com tudo aquilo que o bebê precisa, está ali garantido, porque o bebê não pode passar por nenhum problema. E está ali, em primeiro lugar, os homens da Defesa Civil, salvando em primeiro lugar essa bebezinha aí, estão certos, né, exatamente em salvar a vida da bebê. Ela totalmente inocente, sendo resgatado ali. Você vai acompanhando as imagens ao vivo do helicóptero, né, da Rede Record Televisão. E nós pedimos que você que está aí numa situação de risco, precisando de ajuda, né, e se puder, evidentemente, se tiver com 3G, 4G, ou se tiver uma internet próxima aí, que possa colocar a hashtag Hoje em Dia, avisando para que a gente possa ajudar você também a sair dessa situação de risco. Para você que está chegando agora, eu peço que nós
possamos permanecer com a imagem sempre ao vivo do helicóptero da Rede Record Televisão. Nós vamos atualizar você de tudo que está acontecendo, né, e o que já aconteceu durante a tarde, noite, madrugada e nesta manhã de sexta-feira, com um caos na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, porque realmente há muito tempo São Paulo não vivenciava um drama como nós estamos nesta manhã de sexta-feira. Nós tivemos já 500 quilômetros de trânsito aqui na capital paulista, nós tivemos a maior chuva dos últimos 11 anos e para que você tenha uma ideia, choveu nesses primeiros 11 dias do mês de março 89% das chuvas previstas para o mês todo de março. Inclusive, eu quero fazer uma correção aqui. Eu disse que o outono entraria agora. Não, oficialmente o outono começa no dia 20 de março. Portanto, estamos vivenciando o final do verão, mas ainda estamos com chuvas muito fortes. A previsão do tempo diz que elas estão indo embora, se afastando aqui da Grande São Paulo, Então, portanto, nós teremos uma sexta-feira nublada, mas com possibilidade apenas de chuviscos esparsos. Mas essa tempestade que caiu e que castigou muito a Grande São Paulo está indo para Minas Gerais e também para o Rio de Janeiro. Você vai acompanhando as imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record Televisão, hoje em dia com ampla cobertura para você nesta sexta-feira. E a Mariana Moreno vai mostrar para você essa dificuldade de pessoas e profissionais que estão acostumados, mas têm dificuldade também em caminhar nas águas, Mariana. Pois é, um trecho pequeno, você vê aí até esse poste onde foi amarrada a corda até a casa, eles amarraram a corda porque nem mesmo os bombeiros, eles estão seguros, eles são homens preparados, mas mesmo num trecho pequeno, eles sabem que precisam atuar de uma maneira precisa e correta. E aquela imagem da menininha sendo levada, é difícil até conter o sorriso, porque ele segura firme, segurou firme com uma das mãos e com a outra ele se segurou também, o bombeiro, ele tem que se segurar para conseguir resgatar. E aos poucos essa família vai deixando, vai sendo levada para um lugar um pouco mais seguro. E sim, acho que é importantíssimo destacar esse preparo do Corpo de Bombeiros. E até eles têm que se proteger. O principal, assim, a meta é a vida deles e dessas pessoas que eles estão resgatando. E olha aí, sobem, descem, se amarram. Esses homens, eles realmente fazem de tudo para deixar as pessoas com vida. Agora, apesar disso, apesar dessas pessoas que vão sendo resgatadas e boas imagens que a gente está mostrando ao vivo, 11 pessoas continuam desaparecidas em toda a região aqui de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Itapevi. São 11 pessoas vítimas aí ou de desmoronamentos ou de afogamento, que os bombeiros continuam as buscas a todo momento. Isso vai o dia inteiro, com certeza, a busca por sobreviventes. Mas essa família se deu bem, vamos dizer assim, Está com sorte, os bombeiros chegaram e estão ajudando um por um. Você vê que é um trabalho de um por um, já resgatou uma bebezinha de colo, uma mulher. Todos eles se seguram, então, pelas cordas e também, César, eles vão se segurando, cuidando da saúde e também da vida dessas pessoas que estão com eles. Tem que ser um trabalho o tempo todo muito controlado. E a escada já foi retirada ali, A gente está vendo que já foi retirada, César. Acho que está acabando o número de pessoas que estavam dentro dessa casa. E além desses 11 desaparecidos, Mariana, já temos confirmadas 15 mortes, infelizmente, até agora, em virtude das chuvas. Pouco antes, nós acompanhamos o drama dessa família. Um dos moradores dessa casa puxava exatamente por esse alçapão essa escada de madeira e fizeram toda a travessia ali, correndo de sérios riscos até a chegada desses homens que agora circulam pela laje, colocaram a escada de volta. Não sei se eles vão tentar entrar no imóvel para fazer alguma averiguação, mas a verdade é que é um verdadeiro drama que você vai acompanhando tudo ao vivo aqui no Hoje em Dia. E Itapevi está vivendo esse drama com a cidade completamente alagada. As imagens mostram realmente a cidade praticamente submersa, Além das casas, galpões, veículos, carretas imensas, completamente submersas, e um trabalho realmente dramático do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, com muitas pessoas tendo dificuldade, inclusive, para serem resgatadas. Um trabalho difícil, complicado, mas com pessoas treinadas e com uma astúcia muito grande. Você vê o Águia da Polícia Militar resgatando as pessoas, inclusive com o cesto, e sempre quando acontecem enchentes de grandes proporções, o Águia é chamado e sempre faz esse serviço com muita perfeição, E uma vez mais isso aconteceu lá em Itapevi. Nós continuamos mostrando para você, olha só, a imagem de cima, você vê completamente alagada. A impressão que a gente tem é que tudo isso são afluentes, são rios e os seus afluentes, mas não, na verdade são ruas. Esse é um galpão, olha o tamanho do galpão, olha as carretas, o estacionamento,
completamente tomado pelas águas. Então, realmente é uma situação muito crítica que vive Itapevi nesta manhã de sexta-feira, assim como em Mairiporã, com muitos deslizamentos, com pessoas desaparecidas, com um trabalho muito árduo do Corpo de Bombeiros, inclusive. É uma luta contra o tempo lá em Mairiporã. Não é? Aqui nós temos o resgate dessas pessoas, você vê o helicóptero sobrevoando a todo momento, toda a área, é uma área muito grande, essa área alagada, e mesmo assim é um trabalho intenso, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Se nós temos aí um trabalho intenso pelo ar, nós temos também o trabalho desses profissionais que caminham, não é? Debaixo d'água, e nós temos também o trabalho por terra em Mairiporã. E você tem aí na imagem recuperada exatamente o momento em que essa família desce por essa escada de madeira, meio que improvisada, né? E com uma bebezinha bem pequenininha, todo mundo descendo, saindo do alçapão ali da laje e vem caminhando, né? Saindo da casa para um local mais seguro, na tentativa de encontrar exatamente com esses homens da Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com as pessoas treinadas. E olha só a bebezinha aí, essa é a imagem recuperada e felizmente está tudo bem. Vamos voltar agora com as imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record, muitos botes, não é? Realmente uma situação complicada. Imagine se a chuva continuasse, hein, Mariana? Pois agora parou, até a previsão para o fim de semana, um pouco mais de chuva, mas acho que o forte mesmo passou, a grande força da chuva está indo embora daqui, mas a todo momento, César, nossos telefonemas, aqui o telefone da Record fica tocando gente relatando. Então agora há pouco entrou aqui para mim um morador dizendo que teve um desmoronamento de um barranco na Rua dos Paulistas, à altura do número 360, aí em Itapevi, que é onde a gente sobrevoa agora. O bairro é o Parque Suburbano. Enfim, essa região foi castigada e um desmoronamento aconteceu por causa desse temporal. Tem uma casa bem próxima, segundo o morador que ligou aqui pra gente, que pode também ser atingida. Então, a todo momento, não param de vir as ligações. É muita gente. E os bombeiros vão indo, né? Eles vão percorrendo aí de botes e também sobrevoando a região atingida para fazer os salvamentos, enquanto continuam as buscas também por pessoas que estão ilhadas, pessoas acamadas, pessoas com dificuldade de locomoção. Veja aí esse carro, né, César? Você já imaginou ter o carro assim, desse jeito? Eu não consigo imaginar como é que pode a água chegar tão alto, né, César? Olha, sem dúvida, Mariana, e o drama dessas famílias que perdem tudo, muitas vezes perdem a vida, o que é o principal, né? Eu quero agradecer aqui a participação dos internautas com a hashtag Hoje em Dia. Você vê ali, não é? Até quando? São as perguntas, até quando? Que Deus abençoe essas pessoas, possa dar em dobro o que eles estão perdendo, né? Parabéns ao Corpo de Bombeiros, muito bacana a participação de todos. Continue junto com a gente, coloque sempre a hashtag Hoje em Dia e participe. Olha, essa é a situação em Itapevi, você acompanha a situação ao vivo através das imagens do helicóptero da Rede Record Televisão, mas eu quero lembrar também que a situação é dramática em Mairiporã, com deslizamentos de terra. Nós estivemos acompanhando durante toda a noite, durante toda a madrugada, você acompanha aí as imagens, muitos desmoronamentos, muitas pessoas mortas e também pessoas desaparecidas. Por isso é intenso o trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento, um trabalho difícil, o trabalho na tentativa de resgatar pessoas que estão desaparecidas, de encontrar, evidentemente, pessoas ainda com vida, né, debaixo dos escombros e debaixo de terra, porque o deslizamento foi realmente muito, mas muito grande e a expectativa é essa, um trabalho realmente muito importante do Corpo de Bombeiros em Mairiporã. Vamos voltar com Mariana Moreno e as imagens de Itapevi. Pois é, o Corpo de Bombeiros, esses dois homens, na verdade, no bote, continuam... Olha aí a força da correnteza, ó, eles fazem força para ir para frente, não, e o barco vai virando. Aí encosta no poste, a força dos dois homens preparados, você vê a força da correnteza, por mais que baixe, olha a altura do poste e do muro, né? Eles devem estar na região mais baixa da cidade, de onde acumula toda a água que vem lá do alto e também da chuva. Então, olha só a força, né, César? Ô, Mariana, você imagina uma pessoa que é treinada, um profissional, né, militar, que tem treinamento praticamente diário, né? Tem dificuldade para remar e conseguir sair do lugar. Você imagine se fosse comigo, com você, com telespectadores em casa, que a gente não tem esse treinamento, mesmo que tivesse o bote, a gente não ia conseguir sair do ar. Rema e não sair do lugar. É por isso que a gente sempre pede para que as pessoas não tentem nunca, porque é um risco muito grande. Permaneça no local, tente buscar, evidentemente, um local com segurança e espere sempre pelo resgate. Não tente fazer uma travessia, não tente nunca buscar ou salvar o bem material. Isso aí depois a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente recupera. A vida é sempre o mais importante. Não corra riscos em hipótese nenhuma.
Mariana. E o governador Geraldo Alckmin, também com o comandante da Defesa Civil, sobrevão neste momento essa região e toda aqui a região da Grande São Paulo para dimensionar esse prejuízo, calcular as perdas, também avaliar o que está acontecendo, porque o volume de chuva é muito grande, são muitas pessoas desabrigadas agora, pessoas desaparecidas e mortes. Então, o governador, nesse momento, está no helicóptero, sobrevoando toda a região e, assim, conforme as horas passam, a gente vai tendo mais relatos e os números vão se oficializando, né, das perdas e também das pessoas, o tanto de pessoa que está no hospital, César, porque quando resgatam uma pessoa de uma casa ou de uma situação de um desmoronamento, às vezes é um ferimento leve, a gente fica feliz por não ter sido nada grave, mas a pessoa passa por um atendimento, tem que ser avaliada, às vezes tem que fazer curativo. Então, o negócio se desenrola, né, muitas horas depois dessa chuva. Ontem o dia inteiro choveu aqui em São Paulo, choveu forte, na madrugada choveu mais forte ainda. Então, são muitas horas já de prejuízos e de pessoas aí em situação desesperadora. Algumas passagens de bairros isolados, tem muito, além, óbvio, desse aí que a gente está vendo que não dá para passar nada, mas tem alguns pontos aí da Grande São Paulo que ficam intransitáveis. Mesmo aqui na nossa cidade de São Paulo, as marginais que transbordaram, elas já voltaram a uma situação mais normal, mas próximo a CEAGESP, que é ali o maior entreposto, né, de frutas, legumes e verduras do país, a região ainda está meio complicada. E fora os comerciantes que perderam muita coisa, porque a água invadiu o CEAGESP, né? A gente mostra Itapevi, que tem toda essa região alagada, são centenas de casas e moradores ilhados, mas também os prejuízos financeiros para comerciantes que perderam tudo. Aí, imagina, dessas casas aí são muitos comércios também que foram invadidos pela água, muita gente que deve ter perdido os alimentos, remédios, tudo que está dentro das casas. E aí mais uma criança, né, César? Olha só, mais uma família esperando o resgate aí do Corpo de Bombeiros, que está chegando, Ale. E hoje é um dia de caos na Grande São Paulo, sem dúvida nenhuma. Portanto, a gente pede a compreensão também, né, dos empresários, né, de todo mundo, porque, evidentemente, não é culpa do trabalhador chegar atrasado no serviço hoje. Muito pelo contrário. Não tem dificuldade no transporte público, o trânsito está parado, né? Muitas ruas alagadas, uma dificuldade para quem tem carro, para todo mundo. Hoje está uma situação muito complicada. Mas olha só, na minha opinião, um verdadeiro absurdo, porque mesmo com boa parte do sistema de transporte público afetado na Grande São Paulo, acredite, o rodízio de veículos aqui em São Paulo está vigorando normalmente. Na manhã e também na parte da tarde. Os veículos com placa final 9 e 0 não poderão circular a partir das 5 da tarde. É um absurdo, né? Quer dizer, o cara se programa, saiu antes de casa no horário previsto para chegar no trabalho antes do horário do rodízio, mas ficou preso no trânsito, passa o radar, pega e vai receber a multa em casa. Parabéns, prefeito. Maravilha. Que espetáculo. Olha aqui, 2 linhas da CPTM estão com problemas. A linha 7, Rubi, e a linha 8, Diamante. A linha 5, Lilás, do metrô, que liga Capão Redondo à região Santo Amaro, está operando, mas com lentidão. Segundo a CET, não há mais pontos de interdição por conta do alagamento, felizmente. Vamos voltar com as imagens do helicóptero da Rede Record de televisão ao vivo, porque mais uma família está sendo resgatada. É isso mesmo, Mariana? É isso, uma mãe com uma criança no colo, ali em cima do telhado, o pai, aí o Corpo de Bombeiros nesse bote acho que está tentando conseguir parar, né, o bote, porque olha aí a força da água. Eles estão tentando posicionar da melhor maneira para começar a tirar essas pessoas de mais uma casa, que acabaram indo para o telhado. E ali a água bate na altura do portão. Você vê, olha como sobe rapidamente o nível da água. Por isso que as pessoas, elas não conseguem sair. Não é assim que as pessoas ficaram dando mole, esperando. Não, a água ela sobe rápido. E aí, uma vez essa água nessa altura, as pessoas já estão entendendo que não podem se arriscar, porque elas são levadas literalmente, elas são levadas pela força dessa água. Então estão esperando ali e felizmente não chove agora, né, César? Porque poderia estar dificultando ainda mais e continuando subindo essa água, né? Continuar tendo problema. Mas agora sim, ó, eles vão se pendurar ali, acho que no portão, vão se segurar, no portão. Estão escolhendo o melhor posicionamento para poder retirar essas famílias também com segurança. São 2 homens nesse bote, devem ter outros também espalhados aí em Itapevi para fazer esses salvamentos. E por enquanto não chove, né, César? Como eu falei, pelo menos isso. A gente pode acompanhar, felizmente, uma imagem de mais uma família resgatada nesse momento. Uma criança um pouquinho maior dessa vez,
também não consigo ver nenhum idoso, são pessoas ali que estão esperando pacientemente para ser tiradas dali. E hoje, o dia inteiro, essas casas ficam com água, acho que só depois, mais tarde, ou no dia de amanhã, que elas vão conseguir entrar novamente em casa. Imagina só ficar fora, não, perder trabalho, perder tudo hoje, fora as coisas dentro de geladeira, tudo que vai se perdendo, né, César? Olha, esse lanche, esses salgados aí, deve ter perdido tudo, né? Sem dúvida. Todo o trabalho aí do mês, da semana. Olha, você está acompanhando imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record de televisão. E se a situação é dramática neste momento aí, onde você está acompanhando em Itapevi, é também da mesma forma em Mairiporã, porque lá aconteceram deslizamentos de terra durante a madrugada, muitas casas foram destruídas, muitas pessoas morreram e outras continuam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros está fazendo um trabalho minucioso e um trabalho realmente perigoso até, mas não tem outra saída, porque é uma corrida contra o tempo na tentativa de ainda resgatar pessoas com vidas. E a repórter Ana Paula Neves traz as informações direto e ao vivo de Mairiporã. É com você, Ana Paula. César, acaba de acontecer um deslizamento de terra em uma outra área aqui de Mairiporã. A gente falou nas outras entradas ao vivo que até agora já foram 2 deslizamentos de terra que atingiram pelo menos 3 casas. Os bombeiros noticiaram há pouco que mais uma área também sofreu um deslizamento agora, por isso que as viaturas já estão posicionadas para seguir para esse espaço. Eu conversei agora com um agente da Defesa Civil e ele me informou que são 18 áreas de risco nessa região, então 18 pontos com chances de escorregamento de terra e com moradias na área, César Filho. Então é uma situação difícil. A gente vê agora que voltou a chover aqui em Mairiporã. O sol tinha aparecido, até parecia que tinha havido mais chances dos bombeiros retomarem os trabalhos e começarem as buscas por desaparecidos. São pelo menos 9 pessoas desaparecidas ainda por conta do deslizamento de terra da última noite, ontem por volta de 23 horas. E agora os homens retomam os trabalhos aqui, tinham estabilizado o solo, né? Colocaram aquelas plataformas com escadas e colocaram também calços para possibilitar que eles fizessem essas buscas, começassem a procurar por essas pessoas que estão desaparecidas. São muitas famílias que aguardam notícias, pessoas que querem saber o que aconteceu, se há sobreviventes ainda, porque há chances de sobreviventes. E eles começaram a mexer nessa terra, voltou a chover, então os bombeiros paralisaram os trabalhos novamente e agora aguardam que a chuva acabe para que eles voltem a buscar as pessoas que estão desaparecidas. Inclusive, retroescavadeiras já subiram para o alto do morro. A gente vê que tem um isolamento aqui, ó, porque muitos curiosos começaram a chegar. Então, os bombeiros isolaram a área e agora novas equipes estão a postos, estão subindo. Eles estavam numa troca de turno, porque tem pelo menos 40 homens trabalhando aqui, César Filho. Pessoas que estão aqui desde ontem, 11 horas da noite, e agora chegam novos grupamentos para dar esse apoio. Homens da tropa de elite dos bombeiros, que se chamam Grupo Tático, que são especializados em resgate e salvamento em situações muito difíceis, como essa de deslizamento de terra. Eles estão aguardando que os trabalhos comecem, para daí sim eles trazerem os cães farejadores para auxiliar na localização dessas vítimas. Se tem notícia de pelo menos 9 pessoas desaparecidas até agora. E a chuva aperta aqui em Mairiporã, a gente começa a observar isso nas imagens. Isso instabiliza mais ainda o solo, um solo que já está encharcado por água. São 18 pontos aqui com risco de deslizamento de terra. Então agora é uma corrida contra o tempo. Os agentes da Defesa Civil estão nas áreas pedindo que os moradores saiam das casas. Então esse é o trabalho no momento, pedir que os moradores deixem as casas para evitar novas vítimas aqui dessa tragédia, porque a chuva não para. César Filho. É uma situação difícil e dramática neste momento em Mairiporã, depois da tragédia que aconteceu durante toda esta madrugada, com as fortes chuvas, com os deslizamentos e com o soterramento de algumas pessoas. Portanto, nós vamos continuar de plantão, ao vivo, e vamos trazer mais informações para você. O trânsito está parado na rodovia Regis Bittencourt, nas regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Em direção a São Paulo, os motoristas enfrentam 10 quilômetros de filas porque há
alagamento. Para você que está chegando agora, para você que não é de São Paulo, Mairiporã é aqui do lado da capital paulista. É uma cidade muito querida, que tem muitas árvores, muita gente tem casa, pessoas que moram em São Paulo que tem casa para passar o final de semana, tem sítios. É uma cidade realmente muito gostosa e que sofreu demais, mas demais, durante a noite de ontem, durante toda essa madrugada, com um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. Por isso que há esse rodízio, como disse a Ana Paula, porque tem gente trabalhando lá desde as 11 horas. Muitas pessoas morreram, famílias desesperadas, ainda na esperança de encontrar familiares que estão e que permanecem desaparecidos, ainda com vida. Mas, como as chuvas retornaram, permanece o risco de novos deslizamentos. Então, é aquela luta contra o tempo, porque os bombeiros, se ficarem esperando a chuva passar, pode ser tarde demais. Mas, ao mesmo tempo, se trabalhar, pode acontecer novo deslizamento e colocar em vida, arrisca a vida dos próprios homens do Corpo de Bombeiros. Nós vamos permanecer, vamos trazer novas informações de Mairiporã e também do que aconteceu em Itapevi. Você acompanha tudo com a gente nessa manhã de sexta-feira e eu quero pedir para que um dos helicópteros da Rede Record Televisão se dirija para as marginais aqui de São Paulo, né? Ah lá, já está indo? Então, ok. Então, nós já temos lá o nosso helicóptero caminhando para as marginais, porque nós temos neste momento mais de 150 quilômetros de congestionamento e nós vamos mostrar tudo isso para você que está em casa, para você que ainda não saiu. Você vai receber todas essas informações para você que está no trânsito, para você que está no táxi, não é? E hoje todo mundo tem a televisão móvel, continua acompanhando a gente aqui no Hoje em Dia. A gente vai trazer todas as informações, todas as atualizações desta sexta-feira difícil, um verdadeiro caos na Grande São Paulo, com todas as notícias para você ao vivo, com as imagens de tudo aquilo onde realmente está acontecendo, com o drama dessas pessoas aqui no Hoje em Dia. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Continua com a gente, por favor. Até já. Vamos para as imagens do helicóptero da Record ao vivo. Continua o caos aqui na capital de São Paulo. Essa é a imagem do Sambódromo aqui à esquerda. Você vê o Sambódromo aqui, a Avenida do Samba em São Paulo. Ô Mariana, impressionante essa imagem. Olha só a situação do motorista, 11 horas e 13 minutos em São Paulo, Mariana. Completamente cheio o rio, olha, por isso que ele transbordou bem mais cedo de madrugada e ficou em estado de alerta durante muitas horas. As marginais do Rio Pinheiro e Tietê, dos rios Pinheiros e Tietê, elas só saíram do estado de emergência e de atenção bem cedo, assim, era umas 7h40, 8 horas da manhã, mas ficou durante toda a madrugada porque houve o transbordamento. Mas o caos no trânsito continua, tá tudo parado, olha aí embaixo. Do lado esquerdo aí a gente vê a marginal Tietê, né, sentido Castelo, e um trânsito muito complicado, há reflexos tanto nas marginais e também nas estradas, nas rodovias que chegam a São Paulo. Quem está vindo enfrenta a lentidão também por conta desse trânsito, mas o nível do rio aí subiu muito, por isso que a gente vê essa imagem está completamente cheio, não é? Mais cedo também a região do CEAGESP estava com um ponto intransitável, ninguém passava ali, porque foi bem nesse ponto que a marginal, o rio transbordou e acabou invadindo aí o maior entreposto da América Latina, né, que é o CEAGESP. Os carros agora ali na outra faixa conseguem desenvolver um pouco mais de velocidade, mas na pista principal o pessoal vai muito lentamente, por isso muita gente atrasada. Além disso, os trens da CPTM tiveram funcionamento alterado também, né, reduzido, César. É sempre assim, quando chove diminui a velocidade, então o caos é em todos os tipos de transporte, né, César? Normalmente a velocidade nas marginais ultimamente ela está super lenta, né? Porque foi reduzida. Agora você só pode andar 50, 60 e 70 km por hora nas marginais de São Paulo. E ela está super lotada de radares, né? De cabo a rabo. Agora, não é comum você ver realmente a marginal completamente parada neste horário. E quando as marginais de São Paulo estão lotadas, travadas, como você está acompanhando nas imagens ao vivo do helicóptero da Record, isso causa reflexos em toda a cidade de São Paulo, em toda a capital, porque tudo acaba ficando mais lento, porque a maioria das pessoas acabam se utilizando das marginais e aí tudo acaba ficando mais lento, mais moroso e fica mais difícil. Realmente, não é? Na década de 90 ainda, os rios transbordavam.
Tietê e Pinheiros. As marginais transbordavam. Qualquer chuva transbordava, alagava a marginal. Era uma situação muito complicada, mas depois muitas obras realmente foram feitas, uma canalização maior, né? E você, que é aqui de São Paulo, quem já acostumou a passar pelas marginais sabe, foi feita uma espécie de um paredão ali, né? Um alargamento das margens dos rios, e com isso os rios nunca mais transbordaram, né? Realmente nunca mais, a não ser agora, nesse ano de 2016. Isso só havia acontecido, e nós já trouxemos essa informação para você, em 2005, e voltou a acontecer agora em virtude dessas tempestades que acabaram caindo. Nós trazemos essa informação para você mais uma vez. Nós tivemos nesses 11 primeiros dias de março 89% das chuvas previstas para todo o mês de março. Portanto, muita chuva aqui em São Paulo nesse mês de março, e por isso nós estamos vivenciando esse drama. Realmente nós mostramos para você todo o drama de Mairiporã. A Ana Paula Neves está lá, ela tem mais informações para a gente, e você vê o Corpo de Bombeiros posicionado ali, muitas pessoas mortas, algumas pessoas desaparecidas, a esperança das famílias de reencontrar os entes queridos. Você vai saber todos os detalhes, porque a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. 11 horas mais 23 minutos, hora oficial do Brasil. 15 mortos, mais 11 pessoas desaparecidas até o momento. São Paulo, a grande São Paulo, vive um verdadeiro caos em virtude das chuvas que caíram na noite de ontem, madrugada e manhã de hoje. Essas são imagens ao vivo da Marginal. E nós temos mais informações com a Mariana Moreno. César, voltou a chover fraco aqui em São Paulo. Nesse momento, são 131 quilômetros de congestionamento. Olha aí esse momento, que horror para os motoristas que estão nesse momento na Marginal, parados, andando muito devagar. Mas o trânsito, o congestionamento baixou significativamente, porque de manhã foram mais 500 quilômetros e agora são 131 quilômetros, a maior parte nas zonas oeste e sul da capital paulista. Inclusive tinha tido manifestação mais cedo também na região sul, em Guarapiranga, ali na estrada do Mboi-Mirim, que também complicou o trânsito, mas já acabou agora há pouco. E assim, as pessoas vão se deslocando para o trabalho, agora sim que muita gente consegue chegar aos destinos, teve que atrasar compromissos, cancelar a agenda, até mesmo o governador Geraldo Alckmin, que chegou a decolar de helicóptero pelas más condições climáticas, agora segue de carro para visitar as regiões mais atingidas aqui no estado de São Paulo. As marginais, elas estavam em estado de alerta porque os rios Pinheiros e Tietê transbordaram durante a madrugada, mas hoje cedo esse alerta já saiu e já normalizou a situação. Mas a gente percebe por essa imagem aí como está alto o nível dos rios, porque muitas vezes a gente está circulando e vê muito mais baixa essa água. E agora esse monte de carro, um amontoado aí realmente de carros tentando chegar aos seus destinos, só agora que realmente está normalizando um pouco mais a situação na capital, né, César? A gente que vive aqui sabe como é que é difícil um dia como esse. E deve demorar um pouquinho mais para que tudo se normalize, Mariana. Lembrando a toda a população que o transporte coletivo, ônibus, trens e metrô também vive uma situação complicada, alguns paralisados e outros funcionando, mas sempre com muita lentidão. Nós vamos trazer informações para você também da situação dramática que está acontecendo em Mairiporã, com pessoas mortas, outras soterradas. Um trabalho difícil, minucioso, arriscado do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A repórter Ana Paula Neves está lá ao vivo, vai trazer todos os detalhes para a gente, mas antes disso, a Ticiane tem um recado para você. 11 horas mais 42 minutos, 18 para o meio-dia. Nós já estamos de volta e hoje em dia vai continuar mostrando para você o drama, não é, de muita gente com as tempestades desta manhã de sexta-feira aqui na Grande São Paulo. Daqui a pouquinho, porque nós temos muita informação e muitas notícias para você. E olha, já está com a juíza da 4ª Vara Criminal de São Paulo o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula e de mais 6 pessoas, feito pelo Ministério Público. Todos foram denunciados por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. O pedido de prisão preventiva não foi divulgado na entrevista coletiva do Ministério Público, mas anunciado logo depois que a íntegra da denúncia de mais de 150 páginas vazou. O nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o 4º da lista. Além dele, há pedidos de prisão para Léo Pinheiro, Fábio Rori e Onamine, Roberto Moreira Ferreira, João Vacari Neto, Ana Maria Hérnica, Wagner de Castro. Todos, com exceção do ex-presidente, estão ligados à OAS ou à Bancop.
Para justificar a prisão dos suspeitos, a promotoria disse que todos seriam apenados com reclusão e com penas superiores a 4 anos caso condenados e que Lula se vale de sua condição de ex-presidente da República para se colocar acima ou à margem da lei. O Ministério Público não trabalha com calendário político ou com qualquer outro tipo de evento ou qualquer tipo de calendário. O nosso calendário é judicial. Ao todo, na denúncia que vazou, há 16 denunciados. Além de Lula, que segundo os promotores cometeu falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, foram acusados também a esposa do ex-presidente Marisa Letícia por lavagem de dinheiro. O filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, por participação em lavagem de dinheiro. Não há pedido de prisão para a ex-primeira-dama e para o filho. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da OAS, Léo Pinheiro, ambos por estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A falsidade ideológica ela foi explicitada, inclusive pelo próprio Instituto Lula. Numa das defesas, eles apresentaram na internet uma declaração fiscal em que o ex-presidente da República fazia no ano de 2015, referente ao exercício financeiro de 2014, a declaração de um imóvel que não lhe pertencia. Vale dizer que nós ouvimos o proprietário deste imóvel, nós ouvimos o corretor que vendeu esse imóvel, e tanto para um quanto para o outro, o ex-presidente Lula é uma pessoa absolutamente desconhecida no cenário comercial. Os crimes começaram a ser investigados em 2007, quando o consórcio Bancop quebrou e repassou a construção de empreendimentos de seus cooperados para a OAS. A OAS assumiu como sucessora, e ao invés de tomar a postura de sucessora efetiva da Bancop, passou a cobrar taxas extremamente ilegais, criminosas, e mais do que isso, em alguns empreendimentos chegou inclusive a fracionar os terrenos para construir prédios de alto luxo, que foram vendidos a pessoas estranhas ao conjunto de cooperados. Os promotores afirmam que Lula e a família são os donos do triplex no Guarujá, nunca declarado no patrimônio deles. Estas imagens foram feitas dentro do imóvel quando policiais federais faziam buscas no âmbito da Operação Lava Jato, que é da esfera federal. Milhares de famílias foram despojadas do sonho da casa própria, foram aviltadas em seus bolsos, tiveram dificuldades sobrenaturais em relação a pagamento, em relação a nome em SPC, em relação ao nome Serasa, em relação à necessidade de fazer financiamentos. O ex-presidente Lula e sua família foi indevidamente contemplado com um triplex. Os promotores também afirmaram que ouviram mais de 20 pessoas, entre funcionários da OAS e do próprio edifício no Guarujá. Todos afirmaram que o triplex vinha sendo preparado para a família de Lula. Ainda segundo o Ministério Público, essas testemunhas também relataram visitas da ex-primeira-dama ao local. O Ministério Público pede ainda que os 16 denunciados sejam proibidos de deixar o país e que tenham os passaportes retidos. Em nota, o Instituto Lula disse que o pedido de prisão preventiva é mais uma prova de parcialidade do promotor paulista, numa triste tentativa de usar o cargo para fins políticos. Senadores e deputados da oposição foram cautelosos ao comentar o pedido de prisão contra o ex-presidente Lula. Já os parlamentares ligados ao governo falam em perseguição política. O presidente da Câmara não quis comentar. Eu não falei sobre a denúncia, não vou falar sobre isso. A decisão do Ministério Público de São Paulo, às vésperas da manifestação de domingo contra o governo, foi recebida como provocação pela bancada petista no Senado. O partido vem reclamando de uma suposta perseguição a Lula e sua suposta candidatura à presidência em 2018. Que há uma certa perseguição, uma certa pressa de tirar o Lula de cena, é impressionante. Ex-ministro da Previdência no governo Dilma, o PMDBista Garibaldi Alves ressalta a independência do Ministério Público, mas vê a decisão com ressalvas. Nós estamos num momento muito difícil, muito delicado, e o anúncio de uma decisão como essa pode levar a uma conflagração,
há uma perturbação da ordem pública. Um dos principais nomes da oposição, o senador Agripino Maia, do Democratas, disse que a prisão de Lula não deve ser comemorada e pediu tranquilidade durante as manifestações do dia 13. Eu espero que a sensatez recomende que as pessoas sejam respeitadas nas suas manifestações e que aqueles que são adeptos do ex-presidente Lula entendam que a decretação da prisão foi determinada por iniciativa de instituições que têm a obrigação de investigar e de fazer cumprir a lei. Principal adversário do Partido dos Trabalhadores, o PSDB também apelou por prudência em nota assinada pelo senador Cássio Cunha Lima. Já este senador preferiu comemorar. Eu já estava suspeitando que isso pudesse acontecer. O presidente Lula tem se mostrado, o ex-presidente Lula tem se mostrado muito bom de político e muito mal avaliador da situação jurídica. O pedido de prisão do Ministério Público já era esperado. A presidente Dilma Rousseff chegou a convidar Lula para assumir um cargo como ministro. Assim, o ex-presidente teria direito a foro privilegiado e responderia às acusações junto ao Supremo Tribunal Federal. E o pedido de prisão do ex-presidente Lula, como não poderia deixar de ser, repercutiu também na imprensa internacionais, nos principais jornais e TVs do mundo todo. Você acompanha junto comigo, assim como todas as informações, as últimas atualizações das chuvas em São Paulo, que deixaram até o momento 15 mortos e 11 desaparecidos, logo depois do intervalo. Hoje em Dia volta já.